agora, eles vão tratar do relacionamento com o mundo interior. E a gente vai começar essa história com o primeiro niyama, que se chama Sautya. E a gente pode entender, e devagar com vocês nesse primeiro aqui, para vocês entenderem essa relação com o mundo interior, que apesar de ter elementos que parecem mundo exterior, eventualmente, estão falando sobre uma condição interna. E uma maneira de você se perceber, e uma maneira de você realizar algo internamente. Vai falar muito de um tipo de realização também, de aspectos da realização. E vamos entender então Sautya. Sautya é normalmente traduzido como pureza, uma condição de pureza. Então nós temos aqui essas duas informações iniciais para a gente compreender. Nós temos a informação de que Sautya quer dizer pureza, e temos a informação de que niyamas quer dizer um tipo de olhar para o mundo interior. Então nós podemos aqui fazer uma breve relação, uma prévia e breve relação, de que a pureza surge do mundo interior. Tá? Então essa é uma conclusão rápida que nós podemos ter diante dessas duas informações agora que nós tivemos aqui. Só que o Sautya, dentro dos niyamas, e dentro da tradição yoga, que as pessoas vão estudar e vão evoluir nessa conversa, vai dizer muito sobre as práticas de limpeza. Veja que interessante, vai falar sobre as práticas de limpeza. Mas por que faz sentido falar sobre as práticas de limpeza? Porque parece que aquilo que é puro é limpo, certo? Então, vai criar condições de você limpar o que está sujo, certo? Só que isso, se você fosse falar isso, pareceria um tanto que é externo. Porque se você vai limpar o que está sujo, a sujeira não faz parte de você. No entanto, ela aparece em algum lugar e que necessita certos tipos de prática ou certos tipos de ações para que a coisa seja limpa. Então a gente pode pensar, primeiramente, assim, no nível mais grosseiro e denso, o nosso próprio corpo, por exemplo. Tá? Então, quando nós percebemos que o nosso corpo está sujo, nós vamos lá e tomamos um banho para limpar o corpo. Uma espécie de purificação, uma limpeza, né? Nós deixamos o corpo limpo. Mas parece que era externo. No entanto, está falando sobre uma condição interna. Mesmo essa limpeza do corpo. E aqui eu quero entender com vocês, eu quero avançar com isso. Porque não é digamos assim, também não é uma visão tão óbvia essa que eu vou propor para vocês. Então vamos entender assim. Aquilo que é puro surge do mundo interior. O mundo interior é aquilo que não é ou não pode ser alterado. E veja a pegadinha aqui. Nós utilizamos os métodos de limpeza como uma tentativa de intervir no mundo interior. Veja se não é isso que nós fazemos. E aí nós temos assim diversas patologias psicológicas que surgem dessa necessidade de limpeza, compulsiva inclusive muitas vezes, como uma tentativa de alteração e de intervenção no mundo interior, sem se dar conta. E aqui eu quero apontar a diferença, quero ver se vocês acompanham esse raciocínio comigo, sem se dar conta de que o mundo interior já é puro. Por isso que está falando dos niyamas, está falando de que a pureza surge do mundo interior. Então você não altera o mundo interior limpando de fora para dentro. E nem limpando dentro, porque não faz sentido limpar dentro. A pureza é um certo tipo de contexto. Vamos entender qual contexto. O contexto onde aquilo que você é transborda naturalmente. Veja, parece óbvio, mas não é tão simples de compreender isso e nem de vivenciar isso. Quando nós limpamos, nós não limpamos para nos tornarmos melhores ou para deixar o ambiente mais bonito. A limpeza, nesse sentido yógico, significa criar um contexto onde aquilo que já é vem à tona. Então você não muda aquilo que é já é puro. Então você não limpa aquilo que é. A limpeza aqui para nós é um contexto onde aquilo que já é puro pode vir à tona. Percebam essa diferença. Então, quando nós falamos de aura, por exemplo, que é o que nós estamos estudando, vamos entender aqui. Quando nós limpamos a aura, não quer dizer que nós nos tornamos uma outra pessoa ou um outro tipo de presença limpa. Significa que aquilo que nós somos em realidade agora tem uma condição de aparecer. Então vamos pensar de novo para ver se fica mais óbvio no exemplo do banho. Quando nós tomamos banho e limpamos o corpo, o que acontece? Nós deixamos o corpo vamos pensar assim, no seu contexto original. Então ele fica limpo, porque ele retorna à própria origem. Então ele retorna aquilo que ele já é.
sem que estejam camadas impedindo que aquilo que ele já é seja percebido naturalmente. Então não tem a ver aqui com o que nós temos, por exemplo, no nosso sentido social atual, por exemplo, de um mascaramento daquilo que é. Que quando está limpo você ainda precisa colocar outros elementos para mascarar ainda, inclusive aquilo que é. Então você quer, aí nesse momento ainda, controlar a aparência daquilo que é. Então, por exemplo, você passa um determinado perfume para que o próprio cheiro natural do seu corpo não apareça. Não estou falando do cheiro de quando está sujo, mas o cheiro natural. A nossa pele, o nosso corpo tem um cheiro próprio, tá? Que não é ruim, é o natural dele, é o real, é aquilo que ele é. E a gente fica o tempo inteiro tentando mascarar, porque nós tentamos, a partir dessa percepção do que parece ser limpo, colocamos cheirinhos em tudo, intervir no mundo interior que tá cheirando mal. A gente não está sentindo ele, né? Por isso está cheirando mal. Não é porque o mundo interior está cheirando mal, mas é porque nós não estamos sentindo aquilo que nós somos. Então, por não conseguir perceber aquilo que nós somos, nós tentamos ou mascarar, limpar muito o que está fora, ou colocar elementos que pareçam limpeza. E veja como é que é a nossa estrutura de limpeza, por exemplo, das casas, os produtos químicos. Eles são todos modelados com alguns odores para que você sempre sinta um cheiro de limpeza. Quando a limpeza por si só não tem nenhum cheiro. A limpeza por si só não tem nenhum cheiro. O que tem cheiro é o químico que foi colocado dentro do produto. Assim como quando você toma banho e você limpa, o corpo tem um cheiro próprio. E aí você mascara esse cheiro próprio com um tipo de perfume. Por exemplo, não estou fazendo nenhuma crítica a você usar perfume, não usar. Eu estou apontando o padrão psicológico por trás disso, que é o que os niyamas estão apontando. A maneira de nós nos observarmos a partir destes padrões e a partir da possibilidade de uma realização natural. Então, eu estou usando esses exemplos porque eles são mais fáceis de entender. É evidente que você pode se apaixonar por determinados cheiros, tem cheiros que causam impacto, e tem uma série de outras questões em relação a isso. Eu estou só apontando para a gente entender o exemplo, tá? Para ficar mais fácil de entender o exemplo. Porque a partir desta condição, nós estamos tentando, é uma tentativa desesperada de sentir ou de presenciar a realidade. Porque naturalmente surge um tipo de percepção quando o real aparece. Mas o que nós precisamos fazer é criar o contexto para que o real apareça e não manipular o contexto para que ele pareça real. É mais ou menos aqui que eu quero chegar com vocês. O nível de limpeza, o nível de práticas que nós fazemos, elas querem criar uma manipulação, uma fantasia de que o real está aparecendo, mas por controle, por manipulação. Então nós colocamos cheiros, colocamos elementos de decoração, deixamos a coisa aparente, achando que o mundo interior está resolvido. Quando o mundo interior não está resolvido, isso tudo não cria uma intervenção no mundo interior. Então, os níveis de práticas que nós podemos ter nesta instância do Sautya ou da Sautya é um tipo de prática que possa criar um contexto onde naturalmente aquilo que já é apareça. Então, vamos pensar assim, os Kriyas de Kundalini Yoga são uma prática poderosíssima para isso, porque elas criam um ambiente favorável para que aquilo que é apareça. Os mantras, os Shabats, são técnicas poderosíssimas para isso. E aí muita gente vai relacionar, por exemplo, a prática de mantras com o Sautya. Porque quando você cria um ambiente propício com a vibração com os mantras, naturalmente aquilo que você é aparece. E aqui nós temos mais uma relação muito forte com a aura, porque a aura é o nosso ambiente vibracional. Então veja, se você entra num lugar que está sujo, e sujo vamos entender assim, não só a sujeira física, mas uma sujeira vibracional, mental, psicológica, na psicosfera daquele ambiente, você percebe essa sujeira, você pode criar um ambiente, o seu próprio, para que você continue aparecendo naturalmente. Como você poderia fazer isso? Um exemplo, se você entra num ambiente onde você percebe que há vamos usar essa palavra sujeira, porque nós estamos falando de limpeza, tá? Mas você percebe uma qualidade densa no ambiente, de níveis baixos de densidade. Você pode ficar entoando o mantra, de modo que a sua aura reverbere esse mantra, e naturalmente o ambiente propício em volta de você, limpo, puro, de limpeza, possa criar o contexto necessário para que você continue aparecendo. E não esse ambiente também sendo impregnado por essa sujeira, impedindo que você apareça. A gente poderia pensar assim, uma metáfora que o Akal usa
E vamos entender aqui, eu vou me apropriar dela para esse contexto da sujeira. Tá? Então a Cal sempre fala que o Sol está sempre lá, iluminando. E que eventualmente uma camada de nuvens aparece e impede que o Sol seja percebido. No entanto, o Sol sempre continua lá, mas existe uma camada que impede que essa luminosidade chegue até onde ela precisa chegar. Vamos entender aqui essa camada de nuvens como sujeira. Então, a sujeira é o tipo de ambiente que impede que naturalmente a nossa luz transborde e impacte o ambiente. Então, nós precisamos criar um ambiente próximo favorável, e a aura tem um papel determinante nisso, de modo que você possa criar este estímulo natural, vamos pensar assim, a partir do contexto, se cria uma condição natural para que você apareça. Isso é Sautya. Isso é esse ambiente da pureza. A gente se utiliza de técnicas para que o ambiente interno possa ser revelado naturalmente. Em última instância, é o que nós temos falado aqui nesse ano como perdoar. Um transbordamento em nível máximo. Por que ocorre uma doação em nível máximo? Então, um doar em nível máximo. Porque existe um ambiente propício para que essa pureza venha à tona. É sobre isso que esse niyama está falando. Sobre a capacidade que cada um de nós tem de criar um contexto através de práticas, onde aquilo que já é possa aparecer naturalmente. É evidente que existem diversos níveis, inclusive o nível físico. Então é importante você manter um ambiente organizado, limpo, onde você vive. Isso vai facilitar com que aquilo que é possa aparecer, mas não com manipulação de uma tentativa desesperada de olhar para o mundo externo e achar que o mundo interno está limpo, resolvido, organizado. Quando você precisa criar um ambiente para que o mundo interno simplesmente aconteça. Mas existem os níveis. Então existe o nível dessa limpeza física, existe o nível da limpeza psicológica, mental, eletromagnética. Então existem certos níveis de intervenções onde nós podemos realizar práticas para limpar, inclusive no corpo. Inclusive no corpo, a parte externa do corpo, como eu falei, o banho, quanto a parte interna. Então, Sautya também está falando sobre a capacidade de nós tirarmos as toxinas de dentro do corpo, aquilo que não é puro, tornar puro o corpo também, como forma de criar um ambiente para que o próprio corpo seja ele da maneira como ele é. Então, quando nós não cuidamos da alimentação, por exemplo, quando nós não cuidamos da organização do sistema glandular, e de todos os elementos internos dos próprios órgãos, nós não estamos criando esse ambiente de pureza. Então, aqui também tem esse nível, e Sautya vai falar sobre isso, sobre o nível de capacidade que você tem, e por isso que vamos falar de hábitos, de também criar esse ambiente interno puro. Aqui a gente poderia falar de limpeza se a gente fosse relacionar com as toxinas, por exemplo, de aquilo que não é saudável está dentro do seu corpo. Então, se você se alimenta de algo que não é saudável, você está criando um ambiente que não é propício para que o corpo transborde naturalmente aquilo que ele é. Por isso que faz sentido você se preocupar com isso. Mas não faz sentido você se preocupar com isso como modo de manipular o ambiente interno, de presença interna. Porque só vai fazer sentido essa limpeza se ela está criando um ambiente onde naturalmente você transborda. E não porque você está criando mais métodos de se identificar com isso. Porque senão, em última instância, nós vamos criar toda aquela crítica, nós vamos cair na cilada, né, de toda aquela crítica que nós estamos falando aqui ao longo desse ano inteiro, que é o ego espiritual. Você vai se sentir mais puro que os outros e vai criar manutenções e mais meios, vai utilizar os meios e as práticas de limpeza como método de manutenção daquilo que você pensa ser, ou seja, mais puro do que você é. Porque a pureza já é o que é, ela não vai mudar, ela já é o que é, ela só vai aparecer. Você não vai mudar aquilo que você é, você só vai criar um ambiente para que aquilo apareça. Esse é o ponto das práticas. E normalmente nós estamos usando as práticas e todos os outros recursos aqui, como por exemplo as dietas, as limpezas internas, as limpezas do mundo exterior, como modo de manipular para parecer uma coisa diferente daquilo que nós somos. Ou diferente, pelo menos, daquilo que nós estamos nos reconhecendo naquele momento, que não é com total pureza e não é com uma conexão total com aquilo com a essência, com o núcleo essencial. E é por isso que as pessoas seguem nessas jornadas quando elas não conseguem
digamos assim, se conectar com aquilo que a gente ouve bastante, que é as pessoas falarem que não estão reconhecendo a própria alma, elas não estão sentindo a alma delas na vida. Porque tem camadas e camadas de sujeira impedindo que essa essência natural transborde. Então as pessoas não se conectam com isso. E ao não se conectar com isso, vão querer buscar no mundo externo e reproduzir no mundo externo algo que seja parecido com o que elas pensam ser o momento em que essa realização aconteceria. Ocorre primeiro no nível externo. Tem muitas pessoas que já se deram conta de que o nível externo não resolve nada, mas existe esse nível que é interno do corpo, por exemplo, e que também não vai resolver se essa vivência do transbordamento livre já não esteja sendo reconhecida como o único impulso para que a vida possa acontecer. Evidente que existem níveis de preparação e que a gente vai passando por determinados níveis. O que eu vou apontando aqui é para que a gente vá abandonando. Imediatamente a gente percebe que estamos usando as práticas como meio de manipulação. E aí você pode usar, por exemplo, um CRIA, você pode usar uma dieta, você pode usar a organização do ambiente como meio de manutenção daquilo que você pensa ser, ou daquilo que você pensa ser a pureza quando ela acontecer. A partir do momento que você identifica isso, é importante você abrir mão desse resultado para que naturalmente algo possa acontecer. Ou direcionar ainda mais a sua atenção, que é o caso do sadhana. E é por isso que a gente fala muitas vezes que o sadhana é um processo de limpeza. Então, o sadhana aqui está conectado diretamente com esse niyama, com sautya, com a possibilidade de você criar um contexto favorável. O que acontece? Você pode usar um kriya como meio de manipulação daquilo que você pensa ser. E você pode usar isso por bastante tempo. Só que, inevitavelmente, em algum momento, você vai atingir uma qualidade prânica o suficiente, de modo que um ímpeto natural vai aparecer. E quando esse ímpeto natural aparecer, você não vai querer outra coisa. Então, por mais que você possa passar muito tempo se enganando, fazendo as práticas, fazendo um sadhana e criando esse nível de enganação, esse é o tipo de prática que é uma cilada para essa própria autoimagem. Inevitavelmente, em algum momento, é que pode ser que não seja nessa encarnação. E aí, para nós, isso é um pouco desesperador. Você passar uma vida inteira num sadhana, onde você vai criar uma manipulação para parecer algo e vai desperdiçar uma encarnação inteira criando essa manipulação. Só que nós não temos a visão do todo. Quando você tem a visão do todo, você vai perceber que em algum momento dessa trajetória de encarnações e encarnação, de encarnação em encarnação, cheia de encarnações, em algum momento ocorre um lampejo e algo pode ser percebido. E aí nesse momento você não vai mais abrir mão disso. É que pode não ser nessa encarnação, mas se com humildade e com uma vontade de aprender, um direcionamento, você se abrir para as possibilidades, fica mais fácil de algo acontecer. É por isso que esse elemento da rendição e que a gente já comenta, que comentou em alguns momentos, essa característica, por exemplo, do Kundalini Yoga, de ele ter duas intervenções, uma Bhakti e outra Shakti, e criar um terceiro elemento, Radha, como modo de intervir, como a técnica acontecendo, é muito especial, porque ao mesmo tempo que você se direciona para fazer, com uma vontade em fazer, tem um sentido de confiança e de fé que te ajuda a abaixar a cabeça e render a cada instante. Ao mesmo tempo que você se imbui da força para executar, você relaxa sobre aquilo que você é e abre mão do resultado. É esse jogo que vai acontecendo simultaneamente, e nesse jogo, de lá para cá, você permanece num ponto muito especial que se chama realidade. A realidade é um caminhar nesses dois lados, criando esse contraste, onde você é aquele que faz e onde você é aquele que recebe tudo. E é por isso que eu comento com vocês muitas vezes que a postura do abraço, ela é muito especial para isso. Quando você abre os braços, e por isso que conecta com o coração, a mesma postura em que você dá o abraço, você se abre para abraçar, é a que você recebe. Nesse meio tempo, nesse contraste, onde você está indo em direção e você está recebendo, é que a realidade ocorre. E é nesse instante em que o coração pode pulsar e pode transbordar aquilo que você é. Nesse pequeno instante, nesse pequeno momento. E que ele sempre acontece. Ele só acontece em um lugar, no momento presente. Então, é um exercício de permanecer nessa condição a cada instante, a cada respiração. É entre a respiração que entra e a respiração que sai. É entre o segurar e entre o soltar.
Entre aquilo que está vindo como puro e exalando a sujeira, é que você pode permanecer num pequeno momento real. E aí é sobre isso que Sautya está falando. É sobre esse momento de pureza, onde o contexto foi gerado para que naturalmente a realidade seja percebida. Sem querer manipular, sem querer mascarar, sem querer controlar nada, simplesmente a realidade acontece. E para isso, então, existem as técnicas. Uma outra história que eu queria compartilhar com vocês também, que é muito comum nessa ideia de limpeza, para quem conhece a Índia e o Templo Dourado, especialmente, vai lembrar que o Templo Dourado ele é um templo no centro e um grande lago em volta. Esse lago pulsa tão alto que ele é considerado puro, ou seja, esse elemento aqui da pureza, porque ele fica recebendo a qualidade vibracional do Templo Dourado 24 horas por dia, a cada instante, a cada segundo, tem uma vibração impregnando aquela região de água, que a gente poderia entender como um campo eletromagnético sendo promovido em volta do templo e sendo potencializado, mas aquela água ali em volta do templo é completamente pura, porque está sendo impregnada por aquilo que é puro, pelo próprio Shabbat, pela própria unidade, sendo transmitida pelo som e pela vibração. Então existe um grande campo ali de pureza. As pessoas vão para esse lugar para se banhar, para se limpar, tanto o corpo, mas na verdade aquele lugar ali especialmente, como em outros lugares sagrados, as pessoas vão para se banhar, para limpar toda a condição eletromagnética, toda a condição psicológica, para que naturalmente elas possam vir à tona aquilo que elas são. E muitas pessoas, veja que curioso, muitas pessoas tomam banho, por exemplo, antes de ir para aquela água. Ou não vão para aquela água enquanto elas não sentem que elas estão, pelo menos, com uma intenção boa. Elas sentem que há uma intenção ruim, elas nem vão para aquele lugar lá. É mais ou menos o que acontece eventualmente quando a gente está com uma intenção ruim e a gente não faz o nosso sadhana, achando que eu nem estou preparado para fazer meu sadhana não vai ser bom, eu vou atrapalhar o meu sadhana. É a mesma relação que eu estou querendo apontar aqui com esses exemplos. O sadhana não pode ser impurificado, vamos dizer assim. O sadhana é puro, é ele que pode trazer a pureza, e não o contrário. Então, quando nós nos sentimos sujos, é a melhor hora para você buscar o sadhana, é a melhor hora para você buscar esse ambiente de pureza, porque é esse ambiente que pode nos ajudar a criar um ambiente próprio de cada um, individual, para que nesse ambiente cada um possa ser revelado. E aí, ao se revelar, possa perceber a sua presença. E veja se não acontece isso com vocês. Vocês estão lá num ambiente onde a mente está envolvida com seus dramas, todos os tipos de padrões vindo à tona, e aí naquele dia você decide não fazer o seu sadhana porque você pensa que o seu sadhana não vai ser bom, ou porque você pensa qualquer outra conclusão que você pode tirar. Quando na verdade é o sadhana que poderia te ajudar a criar um ambiente, porque ele é a pureza. Então não é você que controla o ambiente. Percebam isso, a necessidade de controle, de que a mente possa criar um ambiente favorável, limpo ou propício, onde ela mesma perceba os seus próprios padrões de uma maneira mais lenta e suave, para então fazer a prática. Quando na verdade é a prática que vai criar um ambiente favorável para que naturalmente a beleza ocorra. Assim como o lago lá em volta do Templo Dourado. Mergulhar naquele lago é uma grande bênção. E as pessoas evitam isso porque elas não se sentem puras o suficiente para mergulhar lá. Quando na verdade é o lago que vai tornar puro. Então você não pode tornar aquilo que é puro impuro. É aquilo que é puro que vai tornar o ambiente favorável para que aquilo que é puro em você também possa vir à tona. Então quando você mergulha na sua prática, quando você vai a esses lugares sagrados, a ideia é essa. É que você cria um ambiente favorável para que a pureza venha. Não é porque aquilo fez com que você ficasse puro. Não, você já é puro. Aquilo ajudou a criar um ambiente favorável para que aquilo que você já é possa vir à tona. Não é o sadhana que te transforma numa pessoa melhor. O sadhana cria um ambiente favorável para que aquilo que você já é venha à tona. Esse é o ponto da prática e é isso que Sautya está apontando. Aquilo que a gente pode fazer como criação de ambiente para que aquilo que a gente já é, então não tem como você intervir naquilo que você é. Você pode intervir no ambiente favorável para que você possa vir à tona. Mas aquilo que você já é, você já é. Ou você pode ter uma camada de sujeira, uma camada de névoa, impedindo que você seja aquilo que você é. Então nós criamos o ambiente. E é esse a nossa maneira
de se relacionar com a pureza. A gente não usa a pureza como sentido moral, em que você se torna alguém mais puro, e aí você começa a ter métodos de se tornar puro. Não, nós criamos um ambiente favorável para que aquilo que você já é, independente de que forma se utilize para vir à tona, independente, porque não tem estereótipo. Então, é isso que eu estou apontando aqui também. Não existe um estereótipo da pureza. E a gente tenta criar esses estereótipos. Deixa tudo limpo, põe cheirinho, você cria um estereótipo daquilo que parece limpo, quando naturalmente aquilo que é limpo vai surgir. E aí, naturalmente, você pode, respeitosamente, preparar o ambiente. É por isso que existe o contexto de Bana, por exemplo, dentro da tradição yógica, onde você cria um ambiente favorável e você está à altura daquilo que você já é. Então você honra com o ambiente, honra com a sua roupa, honra com a maneira de se portar, mas não porque você está manipulando e maquiando, mas simplesmente porque aquilo é um transbordamento natural daquilo que você já é. Vem de uma natureza interna, essa organização externa. Mas como eu já apontei, existem níveis e a gente pode ir atuando estrategicamente com esses níveis. Os kriyas, por exemplo, são uma forma estratégica de a gente atuar. Os mantras são uma forma estratégica de a gente atuar. As dietas são uma forma estratégica de a gente atuar. Mas tem que estar atento para render sempre, em cada momento em que você atua. É por isso que existe esse jogo da dualidade e esse momento onde você pode relaxar.